A questão da Base Nacional Comum, ela é uma iniciativa que foi pautada dentro do Plano Nacional de Educação e que tem diferentes olhares em relação a ela, né? Em sã consciência, ninguém é contra a existência de uma Base Nacional Comum que dê uma referência para o que é que nós temos que ensinar à nossa juventude ao longo das etapas de formação. A questão é como fazer essa base e de que base nós estamos falando, qual o conceito que nós temos de Base Nacional Comum. Por trás dessa aparente unanimidade em relação à base nacional, há uma grande diversidade de entendimentos, né? Veja, tem pessoas que acham que boa educação é aumentar a média da escola de um ano para o outro, no IDEB. Se a média da escola era 300 e agora é 350, melhorou a educação lá. Há controvérsia. Qual o conceito de base comum nacional? Qual o conceito de boa educação que dá suporte para irmos, então, preparar uma referência nacional do que as escolas devem ensinar? Sem isso claro, nós não vamos conseguir ser eficazes nessa nossa ação. E a Base Nacional Comum proposta pelo Ministério, ela não parte daí. Ela, ao contrário, ela procura ser um elenco de objetivos a serem alcançados pela escola. Falta, portanto, definirmos uma boa educação e, para essa tarefa, nós temos que fazer uma opção pelo nosso entendimento de formação humana. O que é formação humana? Porque é daí que advém a minha concepção do que é uma boa educação, né? Se eu, por exemplo, digo que formação humana é passar no Enem, bem, então eu me organizo para um tipo de ação na escola. Mas se eu definir que a formação humana ela deve ser múltipla, ela deve ser ampla e abarcar todas as dimensões de possibilidade de desenvolvimento do ser humano, nas suas grandes dimensões, então eu estou dando uma outra referência que não é mais só uma listagem de conteúdos, não é só uma listagem de objetivos que eu vou verificar se foram ou não atingidos pelas crianças. Às vezes estou falando de dimensões da arte, do corpo, dimensões cognitivas também, que é exclusivamente o que a atual base tem trabalhado, né? Da afetividade, da criatividade, ou seja, essas dimensões amplas do ser humano que precisam ser exercitadas, inclusive dentro da própria escola, mas no contexto da sociedade como um todo também, e que se elas não são pautadas como merecedoras de atenção pelo nosso conceito do que seja uma boa educação, elas acabam cedendo lugar para o estrito domínio cognitivo demonstrado em testes de múltipla escolha. Ou seja, e isso é muito limitado se você oferece isso como horizonte para a juventude.